Olá, queridos. Paz e graça no coração de cada um de vocês. Que bom estarmos juntos para continuarmos estudando a lição deste trimestre. E olha, já estamos chegando ao final, né? Quase ao final dela aí. Já estamos na 9ª lição. E quero lembrar você que é momento de fazer então aí a sua assinatura e já pedir, né, o próximo manual que vem falando sobre educação. Então, faça o seu pedido, tá? Faça a sua assinatura, que de uma forma ou outra você possa estar adquirindo, né, essa preciosidade que é estudar a palavra de Deus. O tema da lição desta semana vem como título Desenvolvendo uma atitude conquistadora. Qual deve ser a nossa atitude, né, para poder então conquistar as pessoas? Nós temos muitas das vezes a tendência de julgar as pessoas pela forma como vemos as coisas. E as coisas não devem ser assim. Principalmente, nós usamos aquilo que é negativo. A semana passada, ou na lição anterior, nós vimos que devemos aprender de Cristo como lidar com as pessoas. E uma profecia messiânica, que encontramos no capítulo 11 do livro de Isaías, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Está se referindo aqui ao Messias, ao descendente de Davi, Jesus. O verso 2 diz assim: O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte de sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todas as necessidades. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Usará a palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra e com o sopro de sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. Olha bem como Jesus iria conquistar as pessoas. Qual era a sua atitude diante das pessoas? Ele não julgava segundo a aparência, mas como vemos aqui, ele julgava de acordo com a justiça, mas exercendo amor, temor em Deus e muito carinho. Ele também não julgava pelo aquilo que ouvia, tá? Ele não vivia do disse-me-disse. Isso é algo que deve fugir de nós. Esse é algo que não deve fazer parte do nosso estilo de vida. O texto, como base para a nossa lição dessa semana, está em Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. E olha o que diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Nós devemos dar razão de nossa fé. E como fazer isso? O texto termina dizendo, com mansidão e temor. Leia o capítulo 3 de Colossenses. Ali mostra como deve ser a atitude daqueles que nasceram em Cristo, daqueles que hoje buscam Jesus. A sua atitude deve demonstrar bondade, mansidão, amor, e as suas palavras devem levar a salvação a todos aqueles que estão ao seu redor. Essa é a atitude do cristão.
Essa é a atitude daqueles que nasceram em Cristo Jesus. Sabe, o primeiro tópico da lição dessa semana vem como subtítulo: receptividade ao Evangelho. É interessante, creio que você já se deparou com pessoas ou lugares em que você diz assim, olha, ali é impossível o Evangelho chegar. Ali, aquela pessoa é uma pessoa muito difícil e muito dura. Ela não vai aceitar a mensagem. O texto-chave para a lição desse tópico está em João, capítulo 4. Ali é a experiência de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. O versículo 4 diz assim, capítulo 4, verso 4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Interessante, havia uma rincha, uma indiferença entre os judeus e os samaritanos. Após o período exílio em Babilônia, o templo tinha que ser restaurado. Os samaritanos até se ofereceram, mas os judeus não aceitaram. Por quê? Porque os samaritanos viviam ali uma mescla entre a questão, o paganismo. E eles então construíram o seu próprio templo. E ali eles buscavam a adoração. Havia uma indiferença. E no conceito para os discípulos naquela época, o conceito para os judeus, os samaritanos eram um povo destituído da salvação. Não tinham direito à salvação. Mas Jesus que veio para quebrar os paradigmas, Jesus que veio para mudar a forma de nós pensarmos e agirmos, ali com a experiência, com a samaritana no poço de Jacó, quando ele diz aqui, era necessário passar, porque havia ali pessoas que necessitavam da mensagem de salvação. E é interessante, a primeira pessoa então que ele encontra é uma mulher, e uma mulher que ela foi ao poço ao meio-dia, por conta da vida a qual ela estava vivendo. Uma mulher que já tinha 5 maridos, e o que tinha agora não era o seu esposo. Que situação! Mas uma mulher que foi alcançada, após de ter a experiência e receber então a água da vida que foi oferecida por Cristo, ela saiu para anunciar a mensagem. E é interessante que o capítulo 4 de João mostra a sua atitude. Ela deixou para trás o cântaro e saiu anunciando o Cristo a qual ela havia encontrado. E no versículo 42 mostra que uma multidão foi ter uma experiência com este Messias. E aí então eles voltaram, dizendo, agora cremos, não só porque você pregou, mas porque nós vimos. E realmente ele é o Salvador do mundo. Quando você vai para o livro de Atos, no capítulo 8, você vai encontrar ali, e eu vou ler com você, o versículo 4 e o versículo 5, e também o versículo 14, que diz assim, enquanto isto, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. E o versículo 14 diz assim, então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Entendendo? Por causa da atitude daquela mulher, aquela região estava agora receptiva à palavra de Deus. Eu lembro de uma ocasião que fui fazer um trabalho em uma evangelístico, e 2 meses antes havia passado um grupo ali e havia também feito um trabalho naquele local. E algumas pessoas disseram, Flávio, já foi feito um trabalho aí, é muito difícil, não compensa.
Mas sabe, eu fiquei ali 3 meses. E nesses 3 meses, eu tive a alegria de ver 31 pessoas tomando decisões ao lado de Cristo. 31 pessoas. Então, vá fazer o trabalho, seja um instrumento nas mãos de Deus, sabe? E deixe o resultado com o Espírito Santo, deixe o resultado com Deus. A forma como você vê as coisas deve ser mudada. É necessário você passar por ali. É necessário você ir lá fazer o trabalho. Saiba, se você salvar uma pessoa, ganhou o mundo todo. Uma outra questão, um outro tópico da lição, está mudança de atitude. E aí, para você ter uma mudança de atitude nas pessoas, você tem que fazer o quê? Cultivar ou ganhar a sua confiança. Na lição dessa semana aprendemos a forma como Jesus agia com as pessoas. Por exemplo, com a mulher, ali cananeia, que veio suplicar a cura de sua filha. Jesus, a princípio, ele usa ali algumas atitudes, Você vai perceber que quando ela vem pedindo que Jesus curasse a sua filha que estava endemoniada, Jesus, a princípio, ficou em silêncio. Depois, ele mostrou que a sua obra era em prol da nação de Israel. Depois ele usa um termo bem negativo, quando ele diz que o pão não podia ser tirado dos filhos e lançado aos cachorrinhos. Na realidade, Jesus, ele conhecia o coração daquela mulher. Ao usar essa expressão, ao usar essa atitude, ele estava mostrando aos discípulos como o preconceito nacional agiria com relação àquela mulher. Mas louvado seja Deus, porque a história não para aqui. Em seguida, Jesus então diz àquela mulher, após a resposta dela dizer que os cachorrinhos também comem da migalha e caem da mesa, Jesus diz, a tua fé te salvou. Se você for ver no capítulo anterior, Jesus havia repreendido Pedro por sua falta de fé. E agora ele está dizendo a uma mulher cananeia, a tua fé te salvou. Ao fazer isto, Jesus então estava dando a ela a oportunidade de mostrar então a sua fé. Nós vimos durante a lição anterior também o elogio. O elogio é uma forma de levar as pessoas a conhecer a verdade de Deus. Lembra, as pessoas devem ser valorizadas, aceitas, compreendidas e amadas. Assim devem ser as pessoas. Jesus, ele valorizava as pessoas. Ele aceitava as pessoas como eram. Ele inseria elas no grupo ali, ele a compreendia. E acima de tudo, ele mostrava amor para com cada uma delas. Assim deve ser a nossa atitude com as pessoas. E assim vamos mudar a atitude delas para com relação ao Evangelho, para com relação à igreja, para com relação ao cristianismo. Tá? Então, elogie as pessoas. Um outro exemplo que traz a lição é da mulher, a Maria Madalena, quando ela derrama ali, o bálsamo sobre Jesus, e ele diz, aonde for pregado o Evangelho, será também contada a história desta mulher. Uma mulher que tinha uma vida, duvidosa, era chamada de a prostituta, mas foi perdoada por Deus, foi transformada. E agora ali em público, em um jantar na casa de Simão, Jesus então mostra que aquela mulher havia então aceitado o Evangelho, era transformada e agora estava demonstrando uma atitude de gratidão. Assim deve ser a nossa atitude.
Valorize as pessoas. Elogie as pessoas e você vai ganhá-las para o reino de Deus. Uma outra questão é apresentando a verdade com amor. Aqui está um ponto interessante. Em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 15, tem um texto que demonstra a atitude de um cristão. Diz assim, capítulo 4, verso 15 de Efésios. Longe disto, seguindo a verdade em amor, cresça em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, seguindo a verdade com amor. Interessante. Sabe, às vezes nós temos aquela atitude negativa de confundir grosserias com fraqueza, ou então de confundir insensibilidade com sinceridade. Eu digo a verdade mesmo, mas não há amor ao dizer a verdade. Sabe, Jesus, mesmo quando ele repreendeu os fariseus, havia lágrimas nos seus olhos. Jesus não tratava as pessoas como elas eram, mas ele as tratava no que elas podiam tornar, ao aceitar que ele entrasse no coração delas. Há pessoas que se vangloriam, se exaltam, dizendo, eu chamo o pecado pelo nome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só tem autoridade de chamar o pecado das pessoas pelo nome quando você chama também os seus pecados pelo nome. Lembre, Jesus disse assim, antes de querer tirar um cisco no olho do irmão, primeiro tire a trave que está no seu. Fale a verdade, mas com amor. Não use a palavra de Deus como um chicote, tá? Nosso objetivo é salvar a pessoa e não fazer com que ela tenha uma repulsa, não fazer com que ela venha ter um sentimento negativo com relação ao Evangelho. Lembre-se do seguinte, ao tratar com as pessoas, você deve perguntar, primeiro, como Jesus tratava essas pessoas? No lugar de Jesus, se Jesus estivesse no seu lugar, como ele iria tratar essa pessoa? E a segunda pergunta, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser tratado? Então, apresente a verdade, sim, mas com amor. E este é o segredo de tudo, tá bom? Ellen White, em um pensamento, ela diz o seguinte, se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Interessante, né? Ellen White apresenta aqui a verdadeira estratégia, os verdadeiros métodos para alcançar as pessoas. Às vezes gastamos tanto tempo, dinheiro, estando aí analisando métodos e formas de alcançar pessoas, e a serva do Senhor mostra aqui que podemos hoje alcançar centenas de pessoas, aonde estamos alcançando apenas uma, pela nossa forma de viver, pela nossa forma de agir com bondade, amor, cortesia, sendo compassivos, piedosos. Esta é a ferramenta, esta é a forma de alcançar pessoas, tá? Para o Senhor. Bem? Observa que Paulo em Tessalonicenses, no capítulo 1, em 2 Tessalonicenses, ele elogia as pessoas. Ele fala aqui do que elas chegaram a alcançar, uma fé que tem crescido, um amor para com os outros, perseverança e fé na provação.
Ele repreende sim a igreja por algo que está acontecendo, mas primeiro ele a elogia, primeiro ele vê as qualidades, e aí depois então ele apresenta a verdade. Então, apresentando a verdade com amor, não use, tá, a palavra de Deus como um objeto negativo, como uma ferramenta para açoitar, mas sim para curar, como um bálsamo, para curar as feridas e levar as pessoas à salvação. Um outro tópico da lição é o fundamento da aceitação. Sabe, Jesus aceitava todas as pessoas. Todos aqueles que iam a ele, de nenhuma forma, ele os lançava fora. Por quê? Existe um pensamento que diz o seguinte: ninguém nunca foi tão longe que os braços de Deus não possam alcançar. Outra questão: ninguém vai deixar de ser salvo porque um dia caiu. Na realidade, todos nós caímos. Todos nós somos pecadores. E deixa eu ensinar algo a você. Você quer aceitar as pessoas como elas são? O primeiro passo é dar a ela o direito de cair. Entender que, como você, ela também é um pecador. Ela pode cair. Lembre-se, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E se você dá a ela o direito de cair, e amanhã então ela venha cair, você já está preparado para estender os braços a ela, dizendo: olha, eu estou aqui para te ajudar. Agora, enquanto você fica com aquele conceito, né, ela não pode cair, e vai que amanhã ela caia, e você então tem uma decepção, você não está preparado para aquilo. Então, o seu sentimento, a sua atitude, ao invés de ser de salvar, estender as mãos, é de apontar, é de acusar. Lembre-se que todos nós somos pecadores, não há justo nenhum sequer. Tá bem? A lição no livro de Romanos, no capítulo 15, já estou aqui em Efésios, no capítulo 4 e o verso 32, ele nos diz o seguinte: pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Ora, seja bondosos, ame e perdoa, assim como Cristo vos perdoou. Tá bem? Vou repetir. Trate as pessoas como Jesus tratou você. Sabe, às vezes temos aquele conceito de alcançar as pessoas e querer que elas tenham uma vida transformada da noite para o dia. Meu amigo, quando Jesus alcançou você, como você estava? Como Jesus salvou você? Você já era uma pessoa transformada? Creio que não. Quantos de nós fomos resgatados lá da sarjeta? Quantos de nós fomos tirados lá do fundo do buraco? E hoje nós não temos esse conceito para com as pessoas também que lá estão. Nós fomos tirados do mesmo lugar. Por isso que Jesus sempre usava a expressão com o povo de Israel, né? Lembre-se que vocês foram estrangeiros, peregrinos na terra do Egito. Vocês saíram de lá. Então, lida com as pessoas desta forma. Romanos capítulo 15, verso 7, diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Está entendendo? Como Cristo nos aceitou. Assim devemos aceitar as pessoas. Eu e você, nós estamos aí para ser um reflexo daquilo que Jesus um dia fez por nós. Sim, nós somos um reflexo. Como Jesus o alcançou? Como Jesus chegou ao seu coração?
assim devemos ser nós para com as pessoas que estão ao nosso redor. Para isso, você tem que entender algo. Deve haver um equilíbrio entre verdade e amor. E aqui está um ponto interessante, tá? Jesus não deixou de apresentar a verdade por causa do amor. Você já viu aquela expressão, eu menti por amor? Não existe mentira por amor. Quem ama, diz a verdade. Outra coisa, o medo de perder uma amizade. Tem pessoas que não dizem a verdade com medo de perder a confiança de alguém, perder a amizade de alguém. Olha bem, o chamado amor sem a verdade leva a um sentimentalismo tolerante, sem consequência, deixando o indivíduo à deriva em um mar de incerteza. Tem que haver um equilíbrio entre verdade e amor. Se realmente você ama essa pessoa, se realmente você é amigo dessa pessoa, se realmente você se agrada estar ao lado dessa pessoa, lembre-se que a nossa convivência não é algo passageiro, apenas para este mundo aqui. Se você realmente ama essa pessoa, se você realmente é amiga dela, você deve almejar estar com ela na eternidade. E para isso, você tem que falar para ela com relação à verdade de Deus. Não tenha medo. Sabe, há um tempo atrás conheci um casal e eles me contaram de uma pessoa a qual eles conviveram com ela 3 anos. 3 anos. E nesses 3 anos, eles não sabiam que essa pessoa era adventista do 7º dia. Que tristeza! E ao conversar com essa pessoa, eu pude perceber que ela tinha medo de perder a amizade deste casal ao relatar quem ela era. Meu amigo, quem sabe estou falando a você que tem o mesmo sentimento. Sabe, é momento de dar razão de nossa fé. Como o verso, para nossa lição, da nossa lição dessa semana, saber dar razão de nossa fé com mansidão e temor. Não tenha medo de falar da verdade que você descobriu. Ame, mas também diga a verdade. Quem ama, ele fala a verdade. Quem realmente ama, almeja o melhor. E não tem algo melhor do que a salvação. Não há algo melhor do que a eternidade. Não há algo melhor do que você amanhã poder encontrar com essa pessoa lá no céu e viver com ela para sempre do lado de Jesus. Nós às vezes caímos no erro daquele termo que diz o seguinte: pregue mesmo sem palavras. Sim, nós devemos dar um bom testemunho. Isso é com relação para alcançar as pessoas. Mas depois que elas foram alcançadas, as palavras têm que ser ditas. Por meio das palavras, você vai ajudá-las a encontrar o caminho certo e aquilo que Deus espera. Que Deus abençoe você, tá? Que você pode então desenvolver uma atitude conquistadora através das suas atitudes, bondade, sinceridade e temor. Pessoas possam ser alcançadas para o reino de Deus. Olha, que Deus abençoe você. Deixa Deus transformar. Segue o exemplo de Cristo. E nós vamos ver aí centenas de pessoas sendo salvas, onde hoje apenas uma é alcançada. Que Deus abençoe e eu espero você
nossa próxima semana.